Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita para vocês e com vocês. Então, como eu já postei há alguns dias atrás, a receita do pão de milho que não precisa sovar, um pão de milho rápido, fácil de fazer, que era uma receita de família da minha avó, que fez o maior sucesso e que muitas pessoas me pediram para fazer esta mesma receita, só que recheado. Então, vou reproduzir a mesma receita e vou estar recheando ele. Aproveitando, as pessoas estão comentando que não estão conseguindo se inscrever no nosso canal. Eu tenho postado os vídeos em grupos para divulgação, para as pessoas verem, e essas pessoas, pelo link do vídeo, não estão conseguindo se inscrever. Então, o que eu aconselho? Vocês devem entrar diretamente pelo YouTube, que aí fica mais fácil. É só se inscrever bem facilmente. Acionar o sininho, que todos os dias eu vou estar postando um novo vídeo para vocês. Se alguém quiser alguma receita em especial, eu posso estar fazendo e mostrando para vocês. Tenho uma vasta experiência na área de gastronomia, trabalho na área há 30 anos e por isso que eu decidi dividir com vocês o que eu faço. Então, vamos à receita. O que eu vou precisar para fazer essa receita? A receita do pão é a mesma que eu já fiz. Então, são 250 gramas de farinha de milho. Em alguns lugares é conhecida como fubá, outros lugares farinha de polenta. Aqui na minha região é farinha de milho mesmo, tá? 250 gramas. 500 gramas de farinha de trigo. O ideal é usar uma farinha boa para pão, né? Sempre procurar que ela tenha de 7% a mais de proteínas. Então, farinha de trigo, 500 gramas. Um ovo, temperatura ambiente. 50 gramas de banha de porco. 15 gramas de sal, 50 gramas de açúcar e 15 gramas de fermento seco biológico. Então, esses são os ingredientes que eu vou utilizar para fazer o pão. E aí, depois, para o recheio, eu vou estar utilizando bacon defumado. Tenho aqui 250 gramas, mas ele ainda não foi frito, ele está ainda para fritar. 250 gramas, vai me sobrar umas 150 gramas depois de frito. 150 gramas de parmesão fresco ralado. Eu estou utilizando o parmesão por ser um queijo de sabor bem acentuado. Você pode estar utilizando um provolone, um queijo com gosto forte, com sabor forte, que vai destacar e vai valorizar o seu pão, o seu recheio. E alho poró, vou estar utilizando em torno de 50 gramas. Esse alho poró é colhido aqui da nossa horta, mas se você comprar o alho poró e utilizar apenas 50 gramas, o resto que sobrar, você pode estar refogando ele e congelando. É uma dica que eu dou para quem compra um alho poró, que normalmente é um alho grande, para não perder ele. Então, refogam ele todo e depois congela e vai utilizando no decorrer das suas receitas. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu sempre hidrato o meu fermento. Tenho aqui 15 gramas. Normalmente eu utilizo menos que isso, mas a farinha de milho, por ser mais pesada que a farinha normal, se fosse só utilizar o trigo, eu estaria utilizando menos. Mas como é um pão recheado, que vai ficar pesado, e além disso a farinha de milho, então eu estou utilizando 15 gramas. E além disso, hoje é um dia bem frio, então vai um pouquinho a mais para fazer um pão mais rápido, de crescimento mais rápido. Mas para quem preferir, pode estar utilizando menos. Vou colocar 2 colheres de farinha de trigo. Vou dar uma misturada. E aqui eu tenho água morninha. Não é água quente, tá, gente? É água morna, porque eu moro num lugar bem frio. Hoje de manhã estava 4 graus aqui. Então, assim, coloco água morna para facilitar o crescimento. E agora eu vou deixar ele parado até ele crescer. Vai em torno de 5 a 10 minutos. Água morninha, cuidam para não aquecer demais essa água, para não queimar o seu fermento.
Ele tem que só ser morna a água, nada de quente, tá bom? Então, vou deixar parado por uns 5 a 10 minutos, até que você vê que o seu fermento vai crescer, e aí vou dar início ao meu pão. Aqui, então, enquanto eu aguardo o meu fermento crescer, tenho as 250 gramas de farinha de milho e tenho aqui comigo 400 ml de água quente. Ela está a 80 graus, não é água fervida, tá, gente? E eu vou colocando nessa farinha de milho e vou mexendo ela. Eu vou escaldar essa farinha de milho. Por que eu faço esse processo? Para que o pão fique mais, vamos dizer assim, uniforme. Ele não vai ficar aquele pão esfarelado, porque o tempo de assar o pão não é o suficiente para estar cozinhando essa farinha de milho. Então, por isso que eu tenho que colocar essa água, que está bem quente, não é fervendo, é bem quente, reforçando isso, para ela ficar já escaldada, que vai facilitar depois o cozimento dela, enquanto o pão assa. Porque normalmente quando a gente come um pão de milho, ele fica esfarelado. Por que que acontece isso? Porque a farinha de milho não foi bem escaldada. Aí ele fica aquele esfarelo que cai do pão. Fazendo esse processo de acordo, o seu pão vai ficar a massa mais uniforme, não vai ficar aquele esfarelo de pão. Vai manter ele mais macio. Então, agora eu vou esperar a minha farinha esfriar. Não coloquei toda a água, coloquei a metade dos 400, foi em torno de 200 ml. Mas aí vocês vão colocando e vão mexendo, o suficiente para umedecer toda a farinha, tá? Agora eu vou deixar essa farinha parada para ela esfriar totalmente, porque se eu colocar o meu fermento aqui agora, eu vou estar queimando o meu fermento. Então, eu tenho que deixar ela parada um pouquinho, o tempo de terminar de crescer. Olha, ele já está crescendo e tá bem pouquinho tempo aqui parado. Então, eu vou esperar para esfriar enquanto cresce e já volto. Voltando então, minha farinha já esfriou, vou estar colocando ela numa bacia. Ela já está fria. Vou colocar a farinha de trigo, tenho 500 gramas. O ovo, temperatura ambiente, tá, gente? Vou só dar uma quebradinha nele aqui, para facilitar misturar. 50 gramas de açúcar. 15 gramas de sal. Lembrando que na outra receita, eu tenho 10 gramas de sal lá. Só que aqui é um pão que vai ser recheado. Então, tem 15 gramas. Esta é a única diferença da outra receita, tá? Se vocês forem pela outra receita que eu tenho lá, o pão de milho da nona, ele tá com 10 gramas. Só coloquei a mais porque ele vai ser recheado. Então, para sobressair o sabor do recheio. 50 gramas de banha de porco, coloquei no micro-ondas por 30 segundos para ela desmanchar, para facilitar a ela se misturar na massa. Como hoje está bem frio, a banha endurece bem fácil. E aqui o meu fermento crescido. Se transformou numa esponja, olha que lindo. Esse processo é muito importante, pelo menos eu considero muito importante para a elaboração de qualquer pão. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba não guardando direito, não armazenando direito o nosso fermento, ou então às vezes ele vem do mercado já vencido. Tem pessoas que compram, eu mesmo já comprei, com a data de vencimento já quase vencendo. Então, às vezes a gente não olha para esses detalhes e aí vai fazer lá uma receita de pão e aí acaba tendo que colocar tudo fora. Então, por isso que é bem importante a pessoa sempre fazer a esponja. Eu aconselho fazer a esponja sempre, porque para ver se realmente o seu fermento está de acordo. Coloquei todos os ingredientes, tenho aqui a minha aguinha morna de antes. Não é a água quente que eu escaldei a farinha, essa água está só morninha. E agora eu vou colocando aos poucos. Vou colocando e vou misturando.
É uma massa mole, uma massa que não precisa ser sovada. Ela apenas vai ser misturada e vou bater ligeiramente ela com a mão. E está pronto o nosso pão. Super, super fácil de fazer. Então, hoje é um pedido de uma pessoa que me pediu, em especial, primeiro foi uma, depois teve outras várias que pediram, para fazer essa massa de pão recheado, para ver como que fica. Então, estou fazendo para vocês. Vou utilizar bacon defumado, alho poró e parmesão fresco. Aqui a minha massa está dura ainda. Ela tem que ficar um pouquinho mais mole que isso. Pouquinha coisa mais de água. Por isso que a água você vai colocando aos poucos. Eu vou gastar em torno de 500 ml de água. Mas aí você vai colocando e vai misturando. Eu vou mostrar para vocês como que fica essa massa, para vocês fazerem igual. Mais um pouquinho e já tá pronto. Com esse pouquinho aí é o suficiente. Vou misturar bem. Olha como que fica. Essa massa assim, bem pegajosa. Ó, ela fica na mão. Olha, exatamente esse ponto que tem que ser a massa. Tá? Agora eu vou misturar um pouquinho mais, não vou sovar, tá? Ela é uma massa batida. Você pode estar fazendo este movimento que é de bater a massa, não é sovada, reforçando. E aí vou deixar a minha massa descansando por uns 20 minutos. Depois eu volto para colocar ela na forma. Enquanto isso, eu vou preparar o meu recheio para estar recheando esse pão. Voltando então, fritei o meu bacon. Agora eu vou estar retirando a gordura dele. Essa gordura, essa banha que saiu, eu vou guardar elas para mim fazer meus próximos pães. Então, essa é uma dica que quando a gente não tem banha, não consegue comprar. Esses dias uma pessoa me falou que não consegue na cidade onde mora encontrar a banha de porco. Então, eu já frito o bacon, independente do que eu vou fazer com ele, e aí eu guardo a banha. Eu tinha 250 gramas de bacon antes de fritar, agora deve ter ficado em torno de 150 gramas. Vou colocar o alho poró, 50 gramas. Sobrou um pouquinho de gordura ainda aqui, ó, mas é bem pouquinho. É só o suficiente para mim colocar o alho poró e deixar ele refogar. Então, vou de volta lá para o meu fogão e vou refogar esse alho poró com a gordurinha que sobrou ali do bacon. Depois eu já mostro para vocês. Aqui, então, vou refogar ele até murchar. Olha, já tá quase pronto. Não sei se dá para ver por causa da fumaça. Mas eu vou deixar ele aqui. Ele tá com bem pouca gordura, porque eu retirei quase toda a gordura. E vou estar mexendo até o alho poró refogar. 20 minutos se passaram. Então, agora eu vou estar acrescentando o recheio na nossa massa. Aqui você tem duas maneiras de fazer. Ou você coloca uma parte de massa e depois coloca o recheio e cobre com massa. Ou você faz da maneira que eu vou fazer agora. Aqui eu já tenho uma assadeira untada e enfarinhada. Eu sempre passo banha de porco para untar, que daí o alumínio não queima. Mais uma dica para vocês. Então, aqui, ó, tem uma água para me molhar minha mão, porque a massa é mole, daí vai facilitar. E tenho aqui o recheio, já dei uma esfriada nele, para não queimar o meu fermento. E vou estar colocando nessa massa, quase todo ele. Vou deixar um pouquinho para nós colocar em cima depois. Lembrando que eu tinha 250 gramas de bacon cru, eu fritei e ele restou em torno de umas 150 gramas. Mais as 50 gramas do alho poró. Não coloquei sal, porque o bacon é bastante salgado. E agora eu vou estar colocando um pouco de parmesão. Aqui eu tinha 150 gramas. Vou colocar uma parte e uma parte eu vou deixar para colocar em cima também. Aí é seu gosto, se você gostar
com mais forte de queijo ou menos. Você pode estar utilizando também um outro queijo, não precisa ser necessariamente o parmesão. Eu vou colocar o parmesão porque ele tem um sabor acentuado e é o que eu tenho em casa no momento, mas dá para fazer com mussarela, dá para fazer com outro queijo. Então, misturei bem o recheio, cuidam para que fique de maneira uniforme, bem misturadinho. E agora eu vou estar colocando essa massa na nossa assadeira. Vou colocar ela toda, vou dar uma ajeitadinha nela. Hoje tá bem frio, vai dificultar um pouquinho para o crescimento, mas vamos ter calma e paciência. Para fazer pão tem que ter paciência, né? Sem paciência não sai pão legal. E aí vou estar colocando toda a minha massa e vou aguardar em torno de 1 hora e meia para ele crescer. Deixo ele dentro do forno, é uma dica também. Colocam dentro do forno, cobrem com uma toalhinha e deixam a lâmpada do seu forno ligado, que vai facilitar o crescimento. Ele não vai pegar ar, não vai pegar vento, e ainda com o calor da lâmpada, ele vai ajudar no crescimento. Então, vou lavar minha mão agora e vou ajeitar certinho e já mostro para vocês. Então, aqui com as costas de uma colher, eu estou alisando para deixar nossa massa bem lisinha, bem bonita. Agora eu vou cobrir com essa toalhinha e vou deixar lá dentro do forno até dobrar de tamanho. Dobrou? Aí eu coloco para assar, mas vou mostrando para vocês cada passo a passo que der, tá bom? Então, vamos deixar crescer agora. Então, pessoal, aqui eu tenho uma gema e um pouquinho de leite. Meu pão ficou 1 hora parado, cresceu, ó, dobrou de volume, tá bem lindão. E agora, com a ajuda de um pincel, delicadamente, não posso acalcar, eu vou passando essa gema para depois eu colocar o bacon que sobrou, o queijo que sobrou, que daí essa gema vai ajudar a ele segurar esse bacon, esse queijo, para ficar bem bonito o nosso pão. Então, delicadamente, vou estar passando. A massa tá bem delicada, conforme eu encosto, ela tá super macia. Não posso acalcar, para que não baixe o nosso pão. Ele tá super leve, cresceu super bem. Eu até achei que ia demorar mais, porque hoje tá bem frio. Mas, como eu deixei dentro do forno com a lâmpada ligada, me ajudou bastante. Então, essa dica é bem importante. Passei aqui todo o meu bolo. Cuidam para não cair do lado aqui, que vai grudar na forma. E depois vai dificultar na hora de retirar. Então, passei. Agora eu vou distribuir aquele bacon que sobrou em cima dele. O meu forno já está ligado. Uma pergunta que me fazem bastante é quanto tempo que eu ligo o forno para aquecer? Bom, eu liguei agora há pouquinho, porque o meu pão estava lá dentro, então retirei o pão e liguei na temperatura máxima. O meu forno está ligado lá nos 300 graus. E aí, daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutinhos, quando eu vou colocar ele, eu baixo para ele ficar no 170. Então, eu só liguei na temperatura máxima por uns 3 a 5 minutos para ele aquecer e depois eu boto no 170, só com a parte inferior ligado. Por quê? Porque é um pão grande, ele vai dar um pão alto. Se eu ligar a parte superior, ele vai acabar queimando e não vai assar direito dentro. Então, eu tenho que assar ele por mais tempo com a temperatura mais baixa. E olha que lindão que tá o nosso pão. Acho que vai ficar um super pão. E agora, então, ele já vai pro forno. Nem 5 minutos que eu liguei meu forno, tá, pessoal? Não vão aquecer demais, porque senão não vai ficar legal, tá bom? Pessoal, 40 minutos de forno. Eu assei ele em temperatura bem baixa. Comecei com 170 graus, depois baixei para 150, por ser um pão grande. E aí, temperatura mais baixa para assar. Só a parte inferior do forno ligado. Agora eu vou retirar ele do forno. 40 minutinhos se passaram.
e vou mostrar para vocês eles fora do forno. Então aqui, pessoal, acabei de retirar da forma o nosso pão de milho com a massa mole, recheado com bacon, alho poró e parmesão. Ele ficou bem macio, ele ainda está quente, mas vocês podem ver aqui a maciez dele. E eu vou cortar um pedaço agora para mostrar para vocês. Antes disso, eu gostaria de dizer que para você que faz pão em casa, pode ser este ou qualquer outro tipo de pão, eu vou passar o que eu faço na minha casa. Aqui a gente é em poucas pessoas. Então, quando eu faço 3 pães, por exemplo, eu corto cada pão no meio, deixo esfriar e armazeno 5 partes dele. Uma eu deixo fora e 5 partes eu coloco em saquinho plástico e congelo. Eu vou ter pão fresco por 3 meses. Aí, antes de eu consumir o pão, umas 2 horas antes, eu retiro do freezer e deixo descongelar naturalmente. Então, essa é uma maneira de você ter pão fresco na sua casa por muito mais tempo. Eu pego um pão, corto no meio e faço 2 porções dele. Então, voltando ao nosso pão de milho, vou cortar uma fatia para vocês. Tem que ser bem delicado, porque ele está bem quente ainda. Eu acabei de retirar do forno, mas vou cortar para mostrar para vocês. Vamos ver como que ele ficou. Cortando aqui. Ele está super, super, super macio. Olha a fumacinha saindo. Deixa eu virar aqui para vocês. E olha que pão maravilhoso. Deixa eu pegar na mão. O recheio, o bacon, o alho poró, o queijo não dá para ver, mas o sabor, o cheirinho que tá esse pão aqui, vocês não fazem ideia, tá? Maravilhoso. E era essa a minha receita de hoje. Um pão de milho, que eu já tinha passado a receita, mas como me pediram várias vezes, várias pessoas pediram a opção dele recheado, então eu dei para vocês uma opção de rechear ele com bacon. Uma combinação perfeita, bacon com o sabor do milho. E era isso por hoje, gente. Então, minha receita, transformei ela num pão recheado, trouxe para vocês e agora é só vocês fazerem. Lembrando que para vocês se inscreverem no nosso canal, entram direto pelo YouTube, procuram pelo nome de Sobrevivência e Terapia, que é o nome do nosso canal, e se inscrevam, acionem o sininho, que diariamente vocês terão uma nova receita. Para vocês que vendem, que fazem pão para vender, e não só pão, tem outras muitas receitas lá que dá para faturar bastante. Então, é uma dica para quem vai fazer para vender. Várias receitas eu tenho que pode ser feito e vendido, tá? Então, é só procurar pelo nome Sobrevivência e Terapia e se inscrever e acionar o sininho. Hoje era isso. Amanhã tem muito mais receita e continuam conosco. Agradeço a cada um de vocês e vou fazer muitas outras receitas para vocês. Até a próxima. Um abraço e fiquem com Deus.